Que a paz esteja sempre com todos vós. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Boa noite para aqueles que assistem esse vídeo à noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Israel. Estive no princípio de toda a história deste mundo e agora estou no fim. Vim para vos dar toda a verdade, entregar para vós aquilo que o homem destruiu. Por isso eu vim. E hoje, como sempre eu vos falo da verdade, trarei uma carta da qual traz um transtorno muito grande dentro das igrejas. E por que essa carta ela traz esse transtorno tão grande dentro das igrejas? Porque ela se divide da maneira de apregoar hoje o Evangelho. Por ser uma carta de um discípulo e não de um apóstolo que se criou, ela traz uma interferência direto na apregoação que hoje as igrejas repassam para os homens e para as mulheres. Uma apregoação da qual não tem base na verdade, como eu vos disse, que Paulo, conhecido como Saulo de Tarso, ele traz essa visão totalmente contrária à visão do Mashiach. E essa carta ela vem também na contramão desta apregoação. E por isso ela traz esse grande transtorno para a igreja. E ainda bem que essa carta não foi tirada dos livros conhecidos como os livros canônicos, porque aí seria muito difícil de nós entendermos tudo isso. Mas, sem mais delongas, vamos para esta carta que traz o grande transtorno para a igreja hoje. Observe o que diz na carta de Tiago. Carta de Yaakov, conhecido como Tiago. Yaakov, servo do Todo-Poderoso Yah, e de nosso Senhor, Yeshua, o Mashiach. As 12 tribos dispersas entre as nações. Paz. Alegrando-se nas provas e perdição de sabedoria. Meus irmãos e minhas irmãs, tendes plena alegria quando entrardes em muitas e variadas provas, porque vós sabeis que a prova da fé vos fará obter paciência, e que a paciência tenha sua obra completa, para que sejais maduros e perfeitos, sem que nada vos falte. Mas se alguém entre vós tem falta de sabedoria, peça a Yah, que a todos dá generosamente, sem reprovação. Ele será concedida. Mas peça com fé, sem duvidar, porque o que duvida é como as ondas do mar que são agitadas pelo vento. Não espere o tal que receberá algo do Todo-Poderoso Yah. Sendo vacilante em sua forma de pensar e desordenado em todos os seus caminhos, não receberá o que lhe pediu. A enfermidade das riquezas. O irmão pobre se gloria em sua exaltação, e o rico em sua humilhação, porque ele passa como a flor da erva, porque assim como sai o sol com seu calor, e seca a erva, e sua flor cai, e a beleza de seu aspecto deixa de existir, assim murchará também o rico em seus caminhos. As bênçãos das provas. Bendito é o homem que suporta as provas e não abandona a lei do Todo-Poderoso Yah, porque uma vez que tenha sido provado, receberá a coroa da vida eterna, a qual o Todo-Poderoso Yah prometeu aos que o amam. E a ninguém tenta. Que ninguém diga quando for tentado, sou tentado por Yah, porque o Todo-Poderoso Yah não é tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Antes, cada um é tentado por seu próprio desejo, e é seduzido ao desejar ardentemente. E quando a paixão tem concebido, dá à luz ao pecado. E uma vez que o pecado tem sido consumado, dá à luz à morte. Exortação a ser praticantes, e não somente ouvintes. Meus amados irmãos e irmãs, não erreis. Toda dádiva boa e perfeita procede do alto, desce do Pai das luzes, em quem não há mudança alguma, nem sombra de variação.
Ele é quem, por sua vontade, nos fez nascer por meio da palavra da verdade, para que fôssemos as primícias de suas criaturas. Portanto, cada um de vós, amados irmãos meus, sejam prontos para escutar, tardios para falar e tardios a se irar, porque a ira do homem não deixa que a justiça de Iá opere. Por isso, afastai-vos de vós qualquer imundícia e a maldade que abunda em vossos corações, e recebei humildemente a palavra implantada em nossa natureza, a qual pode salvar vossas almas. Mas sejais cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Não enganareis a vós mesmos, porque se alguém for ouvinte da palavra, e não dos que a praticam, o tal é como quem vê seu rosto em um espelho. Porque ao ver a si mesmo, e depois se vai, logo esquece como era. Mas todo o que vê segundo a lei perfeita da liberdade, e persiste nela, não é um ouvinte esquecido, mas um que em verdade pratica. E este será bendito no que fizer. E se alguém crer que adora Iá, mas não refreia sua língua, antes seu coração o engana, a adoração do tal é vã. Porque diante do Todo-Poderoso Iá, a adoração pura e santa é esta: ter cuidado dos órfãos e dar atenção às viúvas em suas necessidades, e guardar-se sem mancha do mundo. A discriminação entre o irmão rico e o pobre. Meus irmãos e minhas irmãs, mantereis a gloriosa fé de nosso Senhor Yeshua, o Mashiach, sem fazer acepção de pessoas. Porque se entrar em vossa congregação alguém com anéis de ouro e roupas elegantes, e também entra um pobre com roupas esfarrapadas, e mostrar-te reverência pelo que está vestido com roupas elegantes, e dissertes a ele: tu senta-te aqui, em um bom lugar. Mas ao pobre dissertes: tu fiques de pé, ao longe, ou senta-te aqui, ao extrato de nossos pés. Eis que não fazeis discriminação entre vós mesmos, e vos convertestes em juízes com maus critérios? Meus amados irmãos e irmãs, prestai atenção. Não tem Iá escolhido os pobres do mundo, mas os ricos em fé em sua lei, para que sejam herdeiros no reino, o qual Iá tem prometido aos que o amam? Mas vós desprezastes o pobre. Não são os ricos que se engrandecem sobre vós e vos levam à força aos tribunais? Eis que não blasfemam eles o nome precioso pelo qual vós sois chamados? Se vós cumprirdes a lei de Iá nisto, como está escrito: amarás a teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fizerdes discriminação entre os irmãos, cometeis pecados, e sois condenados pela lei, como transgressores da lei. Porque o que cumpre toda a lei, mas tropeça em um ponto, é culpado de toda a lei. Porque aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Mas se não adulteras, mas matas, tens te tornado transgressor da lei. Assim dizeis e assim praticais, como os que serão julgados pela lei da liberdade. Porque se fará juízo sem compaixão contra quem não mostre compaixão. Por compaixão vos sereis exaltados sobre o juízo. Os frutos da fé. Meus amados irmãos e irmãs, qual proveito há se alguém diz: eu tenho fé, mas não tem obras? Poderá por acaso sua fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estão nus e tem falta do sustento diário, e alguém de vós lhes diz: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não derdes a eles o que necessitam para o corpo, que proveito há? Da mesma maneira, também a fé sozinha sem obra está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras.
Tu crês que Iá é um? Fazeis bem. Os espíritos malignos também creem e até tremem. Mas queres saber, ó homem fraco, que a fé sem obra está morta? Nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras ao oferecer a si mesmo, quando o Todo-Poderoso Iá lhe disse: anda de tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. E foi-se Abraão, como lhe falou o Todo-Poderoso Iá. Tu vês que sua fé foi respaldada por suas obras, e mediante essa ação foi aperfeiçoada a sua fé. E teve cumprimento a escritura que diz: creu Abraão em Iá, e lhe foi considerado como justiça, e foi chamado filho de Iá. Tu vês então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também é a fé sem obras, está morta. O poder da língua. Que não haja muitos mestres entre vós, meus irmãos, mas vós deveis saber disso, que seremos merecedor de maior juízo. Porque todos nós ofendemos a nossos irmãos em muitas formas, e todo o que não ofende com o que fala, este é homem maduro, que pode sujeitar também todo o seu corpo. Porque eis que nós colocamos rédeas na boca do cavalo, para que nos obedeça, e deste modo dirigimos todo o seu corpo. Também os grandes navios, embora são impulsionados por ventos impetuosos, são guiados mediante um timão muito pequeno, por onde o piloto deseja. De igual modo, também a língua, sendo um pequeno membro, se orgulha em si mesma. Assim também como um pouco de fogo incendeia grandes bosques. Assim, pois, também é a língua um fogo. E o mundo do pecado é como um bosque. E a língua, ao estar entre os nossos membros, contamina todo o nosso corpo e incendeia nossa descendência, a qual avança como rodas, e igual ao fogo se queimará. Porque toda espécie de bestas, de aves e de répteis marinhos e terrestres está submetido à natureza humana. Mas o homem algum é capaz de dominar a língua. Este é um mal que, quando não se refreia, está cheio de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai Celestial, e também com ela maldizemos aos homens, feito à semelhança do Pai Celestial. De uma mesma boca procedem maldições e bendições. Isto não deve ser assim, meus irmãos e minhas irmãs. Ou pode acaso brotar de uma fonte águas doces e amargas? Meus irmãos e minhas irmãs, acaso pode a figueira produzir azeitonas ao invés de figos? Do mesmo modo, de uma fonte de águas salgadas não pode brotar águas doces. Contrastes entre a sabedoria terrena e a celestial. Quem dentre vós é sábio e instruído, demonstre por sua forma virtuosa de viver suas obras em humilde sabedoria. Mas se há inveja amarga ou rivalidade em vossos corações, não vos exaltais contra a verdade, nem enganai. Porque tal sabedoria não é a que desce do alto, mas é terrena, das considerações das almas e dos espíritos malignos. Porque onde há inveja ou rivalidade, ali também há confusão e toda coisa maligna. Mas a sabedoria que procede do alto é pura e cheia de paz, dócil, obediente, cheia de compaixão e de bons frutos, sem dissensão nem hipocrisia. E os frutos da justiça são plantados em paz para com aqueles que fazem a paz. A amizade com este mundo. De onde surgem as lutas e os conflitos entre vós? Não surgem dos desejos que brotam de vossos corações? Cobiçartes e nada obtivertes,
Matastes e invejastes, mas nada obtivestes. Contendestes e lutastes, mas nada conseguistes. Por que não pedistes? Pedistes e não recebestes, porque pedistes mal, só para satisfazer vossas concupiscências. Ó adúlteros, não sabeis que a amizade com este mundo é inimizade contra Iá? Portanto, quem queira ser amigo deste mundo é inimigo do Todo-Poderoso Iá. Ou acaso credes vós que em vão diz as Escrituras, que ele anseia zelosamente o Espírito que habita em nós? Porém, nosso Senhor nos deu graça em abundância, pelo qual diz: Iá humilha os soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Iá. Resisti ao adversário e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Iá, e ele se aproximará de vós. Purificai vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Santificai vossos corações, humilhai-vos e fazei lamentação. Que vossa risada se torne em aflição, e vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante Iá, e ele vos exaltará. Não falai mal uns dos outros, meus irmãos e minhas irmãs. Porque o que fala contra seu irmão, ou censura seu irmão, contra a lei fala e censura a lei. Porque se tu censuras a lei, não és quem pratica a lei, mas é seu próprio juiz. Porque um é o doador da lei e o juiz, que pode salvar ou destruir. Mas tu, quem és tu que censura o teu próximo? Não adianta o amanhã. Mas que diremos a respeito dos que dizem: hoje ou amanhã partiremos a tal cidade, e trabalharemos lá por 1 ano, e faremos negócios e prosperaremos, e se esquecem de Iá? Eles não sabem o que acontecerá amanhã. Porque o que é nossa vida, senão somente um vapor que aparece por um breve tempo, e em seguida desaparece, se desvanecendo? Em seu lugar deveriam dizer: vamos hoje e serviremos a Iá, e nós viveremos, e empreenderemos isto ou aquilo. Eles se orgulham em sua altivez, e toda jactância como esta é má. E quem sabe o que é bom, e não faz para com o seu próximo, isto lhe é pecado. Repreensão aos ricos. Lamentai-vos e entristecei-vos, ó ricos, por causa da desgraça que vos sobrevirão, porque vossas riquezas estão corrompidas e fedem, e vossas vestes têm sido devoradas pela traça, e o vosso ouro e vossa prata corromperam-se. Sua corrosão tornou-se testemunha contra vós, e está preparada para consumir vossos corpos. Amontoastes fogo para vós nos dias finais. Eis que clama o salário dos obreiros que ceifaram vossas terras, porque vós o retivestes, e o clamor dos ceifeiros chegou aos ouvidos de Iá, o Senhor dos Exércitos. Vós vivestes em prazeres sobre a terra, vos tornastes glutões, e alimentastes vossos corpos com um bom fruto da terra, para o dia da matança. Vós condenastes e assassinastes o justo, e ele nunca se opôs a vós. Exortação à paciência. Mas vós, meus irmãos e minhas irmãs, tendes paciência até a vinda do Senhor, tal como o lavrador espera os frutos preciosos de seu campo, e tem paciência nele até receber as primeiras e as últimas chuvas. Do mesmo modo, também vós tendes paciências e fortalecei os vossos corações, porque se aproxima a vinda de nosso Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais julgados, porque eis que o juízo está à porta. Meus irmãos e minhas irmãs, tendes como exemplo os profetas que falaram no nome de Iá, para que tenhais paciência em vossas aflições. Porque eis que temos por bem-aventurados aqueles que sofreram. Vós ouvistes da perseverança de Jó, e vistes como Iá procedeu com ele no final, porque Iá é piedoso e compassivo. Vários conselhos.
Mas antes de tudo, meus irmãos e minhas irmãs, não jurareis nem pelo céu, nem pela terra, nem qualquer outro juramento, mas vossas palavras sejam sim, sim e não, não, para que não sejais condenados sob juízo. E se alguém entre vós se encontra em aflição, que faça oração, e se está alegre, que cante salmos. E se alguém está enfermo, que chame os mensageiros da paz, e que orem por ele, ungindo-o com azeite, no nome do Todo-Poderoso Yah, e de nosso Senhor, Yeshua. E a oração da fé curará o enfermo, e nosso Senhor o restaurará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Confessai vossas transgressões ao Todo-Poderoso Yah, e orai uns pelos outros para serdes curados, porque grande é o poder da oração que um justo faz. Eliá também era um homem sujeito a paixões como nós, e orou para que o filho da viúva, que estava morto, fosse ressuscitado. E novamente orou, e o Todo-Poderoso Yah deu vida ao menino. Se alguém de vós se desvia do caminho da verdade, meus irmãos e minhas irmãs, e alguém convertê-lo de seu erro, saiba que aquele que fizer converter o pecador de seu desviado caminho, salvará a sua alma da morte e cobrirá seus muitos pecados. Uau! Que maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Uma carta perfeita, na contramão do que é apregoado hoje. E nós não entendemos isso. Nós não observamos isso. Por que nós não paramos para observar isso? Por que eu não observo o Mashiach? Por que eu só quero observar as cartas de Paulo? Mas o que tem essas cartas de tão maravilhoso? É simples, meus irmãos e minhas irmãs. A facilidade de alcançar a salvação. É simples. E por isso, por essa facilidade ser tão assim aceita, que massageia meu ego, é que eu acredito nessa falácia. Acredito em uma falsa esperança. E existe um livro do qual, para mim, era para ser um livro canônico, mas ele não é um livro canônico por este fato, um fato tão simples de ir contramão daquilo que está sendo apregoado. E é o livro de Kefá, conhecido como Pedro, Cefas. O Apocalipse de Pedro era um livro para estar dentro das Escrituras. Mas por que ele não está? Porque ali ele denuncia este elo da profanação da verdade. Mas sei que muitos irão dizer, mas por que é assim? Infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, como eu já vos disse em vários outros vídeos, Satã trouxe a sua postura para dentro das Escrituras. E por isso hoje eu não compreendo mais nada. Por isso eu não entendo o que eu devo fazer verdadeiramente. E acredito em uma falácia da qual não tem base na verdade. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, no próximo vídeo eu trarei para vós esta, vamos dizer assim, esta revelação que foi dada a Kefá, conhecido como Pedro. E lá ele relata o que iria acontecer com a igreja, em uma visão que o Mashiach dá a ele, um conhecimento celestial que o Mashiach revela a ele, não revelaria a outro, a não ser a ele. Então, eu trarei para vós e vós entenderão ainda mais toda essa história. Mas muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, por estar comigo até o final deste vídeo. Espero que aqueles que ainda não estão inscritos no canal, que se inscrevam no canal, que deixem o seu joinha aí. Isto é muito importante para o nosso canal, para a divulgação do Evangelho do Reino, porque se assim vós fizerem, nós vamos
crescer ainda mais e levar ainda mais esse evangelho para todos os quatro cantos do mundo. Que a paz do Todo-Poderoso Yah e de seu Filho Yeshua esteja sempre em vossos corações. Servi ao Todo-Poderoso Yah de todo o vosso coração, com todas as vossas forças, de todo o vosso ser, de todo o vosso entendimento, com toda a vossa alma. Rendei glória àquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, pois é chegada a hora de vosso juízo. E que assim seja. So